Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Uma voz cavernosa quebrou a monotonia do plantão noturno de um hospital. Sim, estamos precisando de resgate. É na mansão dos 7 erros. Por favor, não demore. Depois disso, o telefone foi desligado. O motorista da ambulância era também um socorrista, e ele nos plantões tinha que se virar sozinho. Fazer o quê? O diretor do hospital falava que estava faltando o repasse das verbas. Então, eles tinham que economizar. Uma pessoa era mais do que o suficiente para resolver a maioria dos problemas. James ficava louco com essa dupla tarefa. Ficava imaginando se tivesse que resgatar uma pessoa obesa. Como ele faria? Isso era uma imprudência que beirava o irresponsável. Então, durante os plantões, ele rezava para que não tivesse nenhum chamado. Caso alguém o chamasse, que fosse algo bem simples de resolver. E para complicar ainda mais a noite, estava chovendo bastante, dificultando demais a visão da rua. No rádio, falavam para as pessoas ficarem em casa e evitarem as estradas. Bem que James queria. Ele batia no volante e tentava relaxar. Pelo menos era em uma mansão. Com certeza o homem deveria ter alguns empregados para ajudar, mesmo sendo de madrugada, a hora dos mortos. E com esse pensamento macabro, James fez o sinal da cruz. Mesmo com a pista escorregadia, ele cortava toda a velocidade a estrada deserta. Mas algo vinha encucando sua mente. Na hora, ele não havia prestado atenção. Mas agora ele se tocou. A mansão dos 7 erros não estava abandonada? Pelo menos é o que todos diziam. Isso tornava aquilo ainda mais esquisito e suspeito. James pensou em dar meia volta e voltar ao hospital. Mas se fosse um chamado sério e ele tivesse abandonado, teria problemas com a administração do hospital. Então ele teve que se arriscar. Quando ele chegou, estacionou a ambulância em um imenso jardim mal cuidado. As plantas e o mato estavam crescendo desordenadamente. Havia muita lama no chão. Ele tirou a maca de dentro do carro e foi até a porta de entrada. Ao lado da imensa porta de madeira, 2 gárgulas faziam a segurança da mansão. O trinco de ferro fez um barulho sinistro e apavorante quando James o tocou. 1, 2, 3 vezes. Apelando para sua voz, ele começou a chamar por alguém na casa. Ele percebeu que ela estava cheia de teias de aranha, e uma neblina densa agora descia por toda a região. Em poucos segundos, já sua visão ficou turva e embaçada. Ele se afastou um pouco, e até aliviado da mansão aparentar estar vazia, mas olhando bem para ela, ele notou uma luz trêmula no último andar, bem fraquinha. Ele voltou a bater na porta. Ao longe, ele escutou uma voz sinistra, falando quase em um sussurro. Empurre a porta e suba. Eu estou no último andar. E depois começou uma tosse horrível. O socorrista se apressou. Ele empurrou a imensa porta de madeira e rangeu protestando. Ele procurou pela escada e subiu lentamente. Estava muito escuro.
Como ele não achou o interruptor, a luz do seu celular era muito fraca e iluminava pouco. Então ele subiu com cuidado. Tinha medo de cair. Pode vir. Estou esperando. Novamente a voz. Dessa vez era mais estranha do que a anterior. Parece que à medida que James chegava perto, as coisas pioravam. Eu devia sair correndo daqui muito rápido, ele pensava, enquanto se aproximava do quarto com a luz acesa. Assim que ele abriu a porta, estava preparado para ver um velho moribundo, que ele teria que colocar nos ombros para descer as escadas e depois colocar na ambulância. A maca não teria serventia nesse caso, mas o quarto estava vazio. James olhou em todos os cantos. Nada do velho. Ele saiu do quarto e foi abrindo porta por porta. Sem sucesso. Ele chamou pela voz e ninguém respondeu. Achou que aquela brincadeira havia ido longe demais. E fazendo pouco caso do assunto, ele decidiu ir embora. Quando estava chegando no primeiro andar, ouviu novamente a voz. Você nunca deveria ter vindo. James surtou. Aquela voz estava muito mais forte e ameaçadora do que antes. Ele sentiu todos os pelos do seu corpo uriçarem. Ele então correu para a porta de entrada. Ele sentiu seu coração querendo sair pela boca. Ele nem teve tempo de pensar que pudesse ainda ser um trote, e todo mundo do trabalho apareceria rindo dele. Mas nada disso aconteceu. Quando ele abriu a porta de madeira e avançou até a sua ambulância, ele notou que ela havia sumido. O medo congelou os seus ossos, e uma risada macabra era ouvida de fundo. O homem moribundo estava rindo dele. James não sabia o que fazer. Caiu de joelhos no chão, segurando os ouvidos para não ouvir mais aquela risada do inferno. Esperou alguns segundos, e assim que começou a se levantar do chão, ouviu um murmúrio estranho vindo da entrada da mansão, justamente aonde ele havia estacionado a ambulância, que alguns segundos atrás não estava mais lá. Uns gritos de dor, de agonia, pessoas lamentando. Lentamente James se aproximou, tomando todo o cuidado do mundo, gelado, com medo. Ele sentia a chave da ambulância queimando a sua perna. Toma cuidado, homem, ele pensava. Assim que ele a avistou, a ambulância estava com a porta traseira aberta e 5 corpos sangrando estavam jogados ali dentro. Quando ele olhou, pasmem, estavam mortos. Mas ele ainda conseguiu ouvir o murmúrio de dor que os corpos estavam fazendo. Sem ter mais o que fazer, ele entrou na ambulância e dirigiu de volta ao hospital. O seu dever fora cumprido e o seu plantão estava perto do fim. Joanna havia sido chamada para aquele velho hospital afastado do mundo. Ela nem tinha possibilidade de recusa. Recém-formada, ela acabava pegando sempre as piores situações. Esse hospital ficava no bairro mais afastado e carente da cidade. Estava caindo aos pedaços. Ele foi por muito tempo esquecido e abandonado pelas prefeituras. Todo mundo que trabalhava na medicina sabia as condições dele.
e evitava ao máximo ter que ir para lá. Evitava um hospital como o diabo evita a cruz. Mas Joana, esperando a sua primeira oportunidade de emprego, estava indo para lá. Faria o turno da madrugada, o que era ainda pior. De madrugada, as pessoas falavam que o lugar era amaldiçoado e fantasma. Tudo para dar ares mais sombrios e desesperadores àquele lugar. Depois de mais de um mês trabalhando em condições precárias nesse lugar, como enfermeira, Joana sabia que devia obediência aos médicos, que só queria saber de se esconder em suas salas e esperarem o turno passar. Só os piores médicos eram enviados para lá, os loucos, os degenerados. Joana sabia que precisava tomar muito cuidado. Sobre os barulhos estranhos, ela ouvia portas rangendo, gritos imaginários vindo da UTI. Mas o pior, algo que ela morria de medo e tentava evitar a todo custo. Um médico imaginário que andava com um porrete na mão. Ele tinha os dentes metálicos e soltava uma risada que arrepiava sua espinha e deixava as suas pernas bambas. Era talvez a única coisa que ela tinha medo daquele lugar. O ser humano se acostuma com as coisas muito rápido e ela já se acostumou com o sinistro, menos o médico. Ela chegou a perguntar aos outros trabalhadores se conheciam a figura fantasmagórica, mas todos eles davam de ombros, como se fosse normal ou se não soubessem uma coisa ou outra. Ela nunca soube responder muito bem. Depois de algum tempo, ela começou a ouvir alguns sussurros e pedidos de ajuda. Ela, quando estava com mais tempo, as seguia em busca de alguma coisa. Havia visto em um filme uma moça ajudando um espírito que tudo o que ele queria era poder descansar em paz. Mas Joana não tinha achado nada até então. Mas determinada, ela continuou procurando pelos registros médicos, pacientes. Mas quando foi fuçar direitinho na história do hospital, ela leu algo intrigante. Muitas décadas antes, aquele hospital havia sido um sanatório importante na cidade e na região. Recebia pacientes de diversas cidades. Olhando o registro de mortes, algumas nem estavam assinadas. Parecia um número elevado para Joana. Embora ela não conhecesse qual número deveria ser o certo, mas ela notou um certo padrão na quantidade de mortes. Ele sempre baixava um período. Na época do frio, coisa que ela estava agora. Na época do frio, o número de mortos triplicava. Estariam as pessoas morrendo congeladas? Na tranquilidade da sua casa, ela conseguiu pesquisar melhor sobre o sanatório e descobriu que havia um médico que tinha sido preso. Ele estava torturando física e psicologicamente os pacientes, tentando criar métodos revolucionários para a cura. Segundo a história dele, acabou morrendo isolado em uma cela da cadeia. Dizem que alguns presos fizeram isso com ele, o matando sem dó e nem piedade. O sanatório era gerido pela prefeitura, que tentou tirar todo o problema das suas costas. O sanatório fora fechado.
e anos mais tarde reabriu como hospital. Mas as pessoas que viveram próximos dali na época sabiam que não era uma boa ideia. O prédio deveria ser demolido e ter sido criado outra coisa no lugar. Uma avó de Joana certa vez tinha falado com ela: os mortos sempre voltam aos seus lugares que eles mais frequentaram na vida. É uma espécie de saudade. Aquele pensamento não deixou Joana dormir de noite, sendo atacada por pesadelos terríveis. No plantão seguinte, Joana atendia uma senhora quando foi surpreendida pelo espírito do médico maligno. Ele surgiu sem as órbitas dos olhos e com uma aura de terror demoníaca e sinistra. O médico a carregou para uma sala reservada. Ela tentou gritar, mas nada saiu da sua boca. Ela estava presa em um abraço mortal. Ele sussurrou em seus ouvidos, com aqueles dentes podres e metálicos: eu preciso de sacrifícios. Ou então, você que será o meu sacrifício. E não adianta fugir. Eu sei aonde você mora. Naquele dia, Joana entendeu que era ela ou alguns pacientes em estado terminal. Ela sabia que não era o certo, mas precisava preservar pela sua vida. Agora, ela entendia o alto número de mortos, justo na época mais fria do ano. É quando o espírito aparece e está com mais fome. A escolha nunca tinha sido tão fácil. E o médico olhava orgulhoso o cultivo das suas almas, enquanto Joana, de certa forma, estava se adequando às regras e normas daquele hospital, assombrado e abandonado.